E aí, Gustavo, como sou de fim de semana, amigo? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lairinho. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde a você, amigo da nossa TV e da 93 FM. Olha, no final de semana teve a primeira aparição pública da governadora Fátima Bezerra com o seu vice Walter Alves. Ela estava acompanhada também do ex-senador Garibaldi Alves Filho, né? E a ausência muito sentida e que tem preocupado bastante os bastidores da política aqui do Rio Grande do Norte é do pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo Alves, o camarada Carlos, porque Fato já apareceu duas vezes com Walter e estão há pouco menos de um mês que está anunciada essa formação de chapa, Fátima governador e Walter vice, e Carlos Eduardo está há 2 ou 3, quase 3 meses como o senador de Fátima e ainda não apareceram juntos. É muito estranho essa situação. Carlos Eduardo que vem tendo um comportamento aí esquisito, e ele ontem estava lá numa convenção do PDT, lá em Brasília, a esposa dele foi também, postou foto com Ciro Gomes, que é o pré-candidato à presidência pelo PDT, né? É normal você ser de um partido e postar a foto com o seu candidato. O anormal é que Carlos Eduardo disse em Angico, falou do nosso presidente Lula, quando o Lula ganhar, ou seja, Carlos Eduardo está numa situação meia estranha, dentro do próprio PDT e dentro do sistema de Fátima Bezerra, porque ele foi sozinho e já tivemos várias pesquisas e depois da chegada dele, nada do quadro eleitoral mudar. Outra coisa também, o Fábio Dantas começou a rodar o estado do Rio Grande do Norte, ele e Rogério Marinho, né, um candidato ao governo, outro um candidato ao governo, pré-candidato, outro ao Senado, começaram as visitas, essa época é uma época agora de tentar ver o apoio, né? Ainda não, os apoios, ainda não pode fazer comício, não pode, porque não teve a convenção partidária, ainda não tem número, a política, as eleições ainda não começaram oficialmente, né, naquela forma de pedir voto do corpo a corpo. Mas os políticos estão andando, é hora de fazer e montar o seu capital eleitoral. Vale salientar uma notícia triste, uma notícia que a gente lamenta muito, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emílio, ele está numa situação de saúde muitíssimo delicada. Isso, fora a questão pessoal, que é uma pessoa muito querida, um cidadão muito respeitável, é uma pessoa de ótimo trato pessoal, já entrevistei ele umas 4 ou 5 vezes, sempre educadíssimo, mas isso gera uma questão política muito grande. Por quê? Primeira coisa, questão política que gera é o seguinte: São Gonçalo é o quarto maior orçamento do Rio Grande do Norte, a quarta cidade com maior orçamento do estado do Rio Grande do Norte. E sai da mão de um grupo comandado por Jaime Calado e pela senadora Zenaide Maia e passa para o PT. PT de Fátima, de Mineiro, mas Heraldo, que já foi até inclusive presidente estadual do PT, é o vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante e já está no cargo, né? Porque Paulinho está afastado, mas Heraldo, estando nesse cargo, muda o secretário, muda a força política. Isso é um baque para a campanha de Jaime. Talvez até seja por isso que a governadora não tenha dado muita importância ao grupo de Jaime nessa pré-campanha. Então vamos aguardar. E outra coisa também é a candidatura a deputada estadual de Terezinha Maia, que vem a ser a esposa de Paulinho. Uma coisa é ela se candidatar com Paulinho, prefeito de São Gonçalo. Outra coisa é ela se candidatar sem Paulinho, prefeito de São Gonçalo. Daqui vai nossos votos para a família, que o prefeito Paulinho consiga se recuperar de um estado delicadíssimo de saúde que ele se encontra hoje. Gustavo, o ex-deputado Henrique Alves esteve por Mossoró e aqui deu várias entrevistas, né, e deixou algumas frases, né? Entre elas a de que ele disse: o MDB me deixou de me ouvir, deixou de me ver, deixou de falar comigo. Não há mais nenhuma dúvida, eu acho, de que o MDB descartou Henrique. Agora, num comentário que você possa fazer no futuro, já agora nas eleições de 2022, o MDB vai contabilizar o prejuízo, você acha? Olha, eu acho, Edmundo, que o MDB vem numa situação muito difícil com a candidatura de Garibaldi Filho.
isso não quer dizer que Garibaldi não vai ser muito bem votado. Vai sim, Garibaldi deverá ser um dos mais votados do Estado, pelo menos é o quadro das pesquisas atualmente. O problema é que o MDB não fez uma nominata forte. É Garibaldi, um vereador ali de Ceará-Mirim, uma ex-prefeita de Riachuelo, a mulher do doutor Bernardo e outro candidato, doutor Pio, parece, que é aí do Alto Oeste. Eu acho muito pouca gente para atingir 170 mil votos, 180 mil votos. Então, Garibaldi corre o risco, inclusive, de ser o primeiro, o mais votado do Estado, o segundo, o terceiro mais votado do Estado, e não ser eleito. Henrique, a situação de Henrique é totalmente diferente. Henrique saiu do MDB para ir para o PSB. PSB de Rafael Mota. Rafael Mota é quem controla. O problema é que essa nominata de Rafael tá meio bichada também, sabe? Léo Souza, que é um ex-apresentador do TV Cabugi, é um cara que tem uma influência muito grande, teria uma quantidade de votos, desistiu de ser candidato. Henrique, olha, eu acho que Henrique vem muito sem força nessa campanha. E, por incrível que pareça, olha, escrevam aí um negócio que eu venho falando aqui há dias. Observem Rafael Mota. Rafael Mota vem trabalhando para substituir o camarada Carlos na chapa de Fátima Bezerra. Inclusive, conta até com a simpatia de Henrique Alves, porque isso aí seria uma saída honrosa para Henrique não ter que se candidatar, porque eu acho que ele quer, ele queria o poder, mas não quer se candidatar, porque sabe que a situação de Henrique é bem difícil. Rafael Mota é um cara novo, leve, que pode surpreender e pode engrossar o pescoço. Até o senador Franco Carioca, Jean Paul Prats, prefere ser o suplente de Rafael do que o suplente de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tem aquela famosa frase dele com Micarla, quando ele foi eleito, né, prefeito de Micarla vice, que ele olhou para ela antes de tomar posse e disse: olha, vice é vice. E não deu cargo nenhum, não deu nem uma sala para Micarla. Micarla alugou uma casa lá na Zona Norte e colocou como vice-prefeitura. Mas Carlos Eduardo tratou a pão e água. Estou dizendo isso porque, se vice, você primeiro toma uma posse para um cargo, suplente nem a posse você toma. Então, assim, uma coisa é Jean Paul ser o suplente de Rafael lá no gabinete. Olha, Jean Paul, pode usar aqui essa sala, pega aqui um assessor, tudo. Outra coisa é ser Carlos Eduardo, talvez Jean Paul não tenha nem direito a ter o número de telefone dele. Então, assim, Jean Paul também está trabalhando para que haja essa mudança e que Rafael venha a substituir o Carlos Eduardo. Pouca gente fala nisso, mas nos bastidores isso é uma realidade. Gustavo, eu passei aí pela reta Tabajara, quando a gente vai gostando, acaba o trecho que foi liberado. Nada de nada. Aí tem aqui a pergunta de Adilson Fonseca. Pergunta aí se Gustavo sabe quando é que vai inaugurar o resto da reta Tabajara. Olha, se a gente olhar o passado, Lairinho, se em 8 anos construíram 5 quilômetros, é mais ou menos daqui a 16 anos. É simples fazer as contas para entregarem os outros 10 quilômetros. Dá mais de 16 anos, porque são 16 quilômetros, então dá uns 17, 18 anos para concluir. Eu só posso fazer, infelizmente, esse tipo de conta. De outra forma, eu não posso fazer. A inauguração com festa foi uma vergonha para o presidente Bolsonaro. Agora eu digo aí a cambada do PT que não fico feliz não, porque vocês também são parte dessa vergonha, porque passaram 4 anos e mais o fato de não terem começado essa obra, 4 não, 5 antes, e o fato de não ter começado essa obra antes ainda. Então, todos são culpados, eu não vejo ninguém para comemorar. Já se perde muita vida, se perde muito tempo, se perde muito dinheiro e deixa de se crescer. Então é uma derrota de todos. Agora, comemorar como se fosse uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, não vem que não tem. Eu não engulo essas coisas não. Mas você não gosta de Bolsonaro? Amo. Mas eu não tenho compromisso com o erro, não. Eu passei lá e realmente é um trecho muito curtinho, né? Ao todo são 15 quilômetros, mais ou menos. E quando você vai começando a gostar, acaba. 5 quilômetros, Lairinho. 5 quilômetros. É uma pena. Gustavo, estão perguntando aqui, se você não ia fazer a pergunta, Lairinha, é o seguinte. A pergunta aqui vem de Galdino Neto, Gaudêncio Neto. Ele diz: Gustavo, você não comentou nada sobre as movimentações de ontem, onde tinha mais gente, Bolsonaro ou Lula, no Dia do Trabalhador? Olha, apesar do bolsonarismo ter colocado 4-1
em todo o país, inclusive aqui em Natal, até postei no meu blog a quantidade de ônibus que o PT teve, o PT não, Deus, né? Alguém lá de cima teve que alugar para levar o pessoal do pão com mortadela para micro manifestação. As manifestações ao todo foram fracasso. Fracasso de um lado, fracasso de outro. Em que pese, novamente, eu repito, o bolsonarismo ter colocado 4, 5 vezes mais gente em todo o Brasil. Mas não pode sair comemorando, não. Foi um fracasso também. O povo está cansado. O povo está cansado desse povo. Realmente, o pouco que eu vi, assim, as manifestações todas, tipo assim, é mais do mesmo, né? Não tem uma novidade. E nas redes sociais botaram assim, muitas imagens de arquivo. Pelo amor de Deus, não, tem uma galera que adora usar foto de outras coisas. Não. É verdade. É cruel. Aqui em Natal, do Vermelho, estava presente a governadora Fátima Bezerra, estava presente o derrotadíssimo Fernando Mineiro, e na do Verde e Amarelo estava presente o ex-ministro Rogério Marinho e o deputado General Girão, também conhecido como Sargento Pincel. Estava lá também. Beleza, Gustavo. Coragem, que hoje ainda é segunda-feira, viu? Temos a semana inteira aí para informar esse povo. Temos a semana toda para se divertir. Um abraço, amiga. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.